Olá, amigos. Boa tarde, bom dia, boa noite, seja qual for o horário que vocês estejam abrindo esse vídeo, sejam muito bem-vindos. Vamos começar aqui o dia de hoje, nesse vídeo. Vamos direto ao assunto, compartilhando aqui a tela. Vamos falar sobre exportação e no vídeo de hoje, vamos lá. Antes, claro, a apresentação aqui da pessoa que vos fala. Meu nome é Cláudio Carvalho, eu sou trader internacional. Sejam muito bem-vindos aqui a essa palestra, a esse vídeo. É o primeiro vídeo de uma série de 4 que vamos estar juntos aqui. Então, como eu falei, sou trader internacional, também instrutor em treinamentos de vendas e palestrantes. Eu atuo na área aí comercial há mais de 27 anos e tenho a minha empresa, a C Carvalho Importação, Exportação e Representação Comercial. Então, vamos direto ao assunto. O assunto desse vídeo, vamos tratar aqui sobre conceitos básicos de exportação, tipos de exportação, introdução ao planejamento da exportação e análise de ambiente. Meus caros, antes de começarmos, vou colocar aqui esse número aqui para vocês, 1,2%. Eu vou dar 5 segundos para vocês pensarem aí o que é que significa esse número, tá? Então, rapidinho, 5, 4, 3, 2, 1. Meus caros, esse número, 1,2%, é o Brasil no universo do comércio internacional. Então, é a participação do Brasil no comércio internacional, ou seja, tudo que o Brasil, dentro de todo o comércio internacional, tudo que é exportado, que é importado, o Brasil ele só comparece, ele só participa, né, a presença do Brasil no mundo, nesse universo de comércio internacional, de apenas 1,2%. Acreditem, outro dia, conversando, alguém me perguntou, mas Cláudio, esse 1,2 é o quê? É o que se produz? É o que se vende? É o que se vende no mês? O que se vende... Não, meus amigos. É a participação do Brasil, é a colaboração do Brasil no universo do comércio internacional. Só para vocês terem uma ideia, há 20, 30 anos atrás, a China era 1%. Nos anos 70, começo dos anos 80, era 1% do comércio internacional, e o Brasil também era cerca de 1% de participação no comércio internacional, ou seja, tudo que o Brasil exportava e vendia nos anos 70 e 80 correspondia a 1%. Hoje, passados 30, 40 anos, o Brasil colabora, participa com apenas, representa, na verdade, melhor dizendo, apenas 1,2%. E a China, meus amigos, cerca de 15% do comércio internacional. Passou, inclusive, os Estados Unidos, que significa hoje em torno de 9%, 10% do comércio internacional. Então, é difícil entender, é difícil de acreditar que um país do tamanho do Brasil, né, olha, maior do que o Brasil em área, só tem a Rússia, a própria China, o Canadá, que na verdade é em segundo lugar, os Estados Unidos, e tem a Austrália, né? E se você for considerar a Europa inteira como um país, né, é mais ou menos do tamanho do Brasil. Então, essa participação, se você for observar, se você for analisar em tamanho de área agricultável, por exemplo, o Brasil, você pode colocar como é o maior país do mundo. O Brasil tem a maior área agricultável do mundo, né? Então, essa questão aqui, essa provocação que eu coloco aqui, é que nós brasileiros, nós que trabalhamos aqui nesse universo de comércio internacional, vocês que trabalham no agronegócio, então é esta provocação que eu vou conduzir toda a apresentação, todos os 4 vídeos, para que a gente pense como que nós, dentro da nossa individualidade como empresários, como produtores, como que a gente pode colocar o Brasil dentro dos próximos cenários de 5, 10, 20, 30, 40 anos, que a gente pode colocar o Brasil onde ele realmente merece. Na minha modesta opinião, eu acredito que o Brasil deveria figurar hoje em quarto, quinto lugar,
se não terceiro lugar, né, como maior participação, o país como terceira maior participação. É a minha modesta opinião, misturada com sonho, e a gente vai trabalhando para poder, quem sabe, né, levar o Brasil a esse patamar. Então vamos avançar aqui no nosso vídeo. E o conceito básico do básico do básico do ponto de vista de exportação. Meus amigos, nunca mintam. Nunca mintam. Você faltar com a verdade, ou ser incerto, ou gerar dúvida no seu contato, se você está exportando para alguém que está comprando, não é o seu potencial cliente. Você agir com falta de verdade é receita de insucesso, de fracasso, isso logo na largada. Então, o primeiro conselho que eu dou para vocês: nunca mintam. Sempre, mesmo em momentos difíceis, a verdade é o melhor caminho. Mesmo que você precise consertar alguma coisa, melhorar o teu produto, melhorar alguma coisa dentro do teu processo. A gente vai falar sobre produto, sobre processo ao longo desse vídeo, ao longo dos 4 vídeos, na verdade. Então, sempre utilize a verdade, sempre é sincero com o teu contato, as pessoas que você vai lidar a partir de agora, dentro do ponto de vista de exportação, ok? Vamos seguindo aqui, ainda em conceitos básicos, e a gente vai lidar com muitas perguntas. A primeira é a óbvia: o que é exportação, né? Então, bom, quem exporta é quem vende na realidade, né? Só que uma venda um pouco mais extensa. Você não é simplesmente vender para o teu bairro, para o teu vizinho, para o mercado que está na sua cidade. Você pode até exportar para outro estado, aqui dentro do Brasil. Mas o tópico mesmo aqui, o cerne desse nosso bate-papo, que a gente vai tratar aí ao longo desses 4 vídeos, é exportar para outros países, para compradores internacionais comprarem o produto de vocês, o produto que nós vamos construir, como vamos conduzir e chegar até o final do 4º vídeo, plantando uma sementinha aí no coração de vocês, nessa mentalidade, construir uma mentalidade exportadora no coraçãozinho de vocês. Então, vamos seguindo aqui. Tá? Então, na verdade, bem sucintamente, exportar é vender algo que você fabrica, que você produz, para outro país. Tá? Vamos conduzir nessa linha. Então, vamos seguindo aqui. Obviamente, se nós exportamos, alguém compra. Ou seja, se a gente está colocando do ponto de vista do comprador em outro país, ele está importando o produto que nós estamos exportando, né? E logo na sequência aí nós temos essa palavra, essa expressão, balança comercial. O que é isso? Balança comercial, na verdade, é um movimento entre exportação e importação. Balança comercial, a gente está tratando aqui de país. Então vamos colocar aqui a balança comercial do Brasil. É o movimento entre o que o Brasil vende e o que o Brasil compra. Ou seja, o que o Brasil exporta e o que o Brasil importa de outros países. E temos aí uma outra palavra também, superávit, e na sequência déficit. Então, superávit, na verdade, é quando um país exporta mais do que importa. Então, você, dentro da balança comercial, o Brasil, ele vendeu mais, ele exportou mais, então, na análise da balança comercial, ele está com um superávit, né? Ao passo que o déficit é exatamente o oposto, é o contrário. Quando, focando aqui no nosso país, o Brasil, se o Brasil, ao final de um período, de um ano, vamos colocar aqui, né, ele importou mais do que exportou, então o saldo da balança comercial é deficitário, por isso a palavra déficit, né, dessa questão na relação entre exportação e importação aqui no nosso amado Brasil. Dando sequência aqui, mais um termo básico desse universo de exportação, que é essa sigla NCM. O que é isso? Todo produto, né, todo objeto, vamos colocar aqui, né, eu vou dar exemplo, uma caneta. Uma caneta, ela tem uma ponta, ela tem um corpo, ela tem
o conteúdo, né, a tinta, ela tem uma tampinha no fundo, e vamos colocar aí uma caneta básica com 4 objetos que compõem a caneta. Cada um desses 4 objetos tem o seu próprio NCM, porque foram fabricados, né? São 4 objetos que foram produzidos pela indústria, e esses 4 objetos, eles reunidos, eles formam uma caneta. Estou dando um exemplo básico daqui da caneta, só para poder a gente exemplificar o que é essa siglazinha NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, tá? Então, obviamente aqui Mercosul, porque é dentro do nosso universo aqui da América Latina, mais especificamente Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e alguns outros países que também já compõem o Mercosul. Só que para o resto dos países, os demais países, essa nomenclatura, digamos assim, ela também tem uma sigla que é o HS Code. Code em inglês quer dizer código, né? O código HS. Todo e qualquer produto do mundo que é fabricado, que é produzido no mundo, qualquer objeto, ele tem um HS Code, tem um código HS, e as subpartes, né, desse objeto, desse produto, ele tem também um código HS. Eu dei exemplo de uma caneta, vou dar um exemplo um pouco mais, quer dizer, um pouco não, muito mais complexo na realidade, um avião. Um avião, o objeto, né, avião, ele tem o seu código HS, o seu código NCM, né? Só que dentro de um avião, ele tem milhares de pequenas peças, pequenas, médias e grandes peças, que compõem, né, que constroem e formam um avião. Cada micro, cada mini, cada peça daquela, o manche, roda, banco, tudo aquilo que compõe, cada um deles tem o seu código NCM, tá? Então, vamos gravar isso aqui, que a gente vai tratando disso ao longo do nosso bate-papo aqui e ao longo dos 4 vídeos, na realidade. Então, dando sequência, uma nova expressão, proforma invoice. Esse é um termo em inglês que significa fatura. Como, obviamente, a gente lida com muitas pessoas de outros países, é normal, é comum que a gente aprenda e é necessário que a gente saiba termos em outras línguas, tá? Então, para facilitar algumas coisas, alguns termos, eu vou trazendo aqui para vocês. Este proforma invoice, né? Fatura é a mesma coisa. Então, o que é uma proforma invoice? É uma fatura. O que é que vai na fatura? Quando você apresenta, quando você recebe, na realidade, um pedido, um cliente, um potencial importador dos seus produtos, ele entra em contato com você, ele apresenta um pedido, uma relação de itens, né, e nas suas respectivas quantidades, é interessante que ele ofereça assim, um preço estimado, aí, que ele esteja buscando para poder ele conseguir comprar o teu produto, dentro das especificações, dentro da legislação do país dele. Essas informações sintetizadas no pedido, quando você oferece para ele, resume tudo e todas as condições que você vai atender esse pedido, que você oferece uma fatura para ele, na verdade, você está oferecendo para ele uma proforma invoice. A partir deste documento, ele aprovando, ele assinando, né, dando aval, aceite, o de acordo dessa proforma invoice, aí os documentos são... nós começamos a providenciar todos os demais documentos para realizar aquela operação de exportação. Esses documentos a gente vai deixar de lado um pouquinho agora, nós não vamos falar sobre esses documentos, e mais nos vídeos a seguir, que a gente vai tratar a respeito deles aí com mais detalhes, tá bom? Vamos seguindo aqui para mais um termo, packing list. Packing list, como já está aí, é o romaneio, ou seja, é a lista de itens que vai fazer parte do teu pedido, do pedido do cliente, né? Ele acompanha quando existe o aceite, na realidade, daquela proforma invoice, né? O packing list, ele acompanha a oficialização daquela venda, né? Todos os itens que estão lá dentro do pedido,
do produto que você vai exportar, ele obrigatoriamente tem que constar numa packing list, tá? Aí, traduzindo para cá, para o português, no romaneio, onde você vai listar todos os produtos que serão vendidos pela tua empresa, serão exportados para um comprador, um importador internacional. Vamos seguindo aqui, a próxima sequência de verbetes, no caso, é uma coisa, são 3 questões muito importantes que nós, principalmente nós aqui, profissionais aqui da área, e vocês que vão aprender também vão ser introduzidos nessa área, vocês precisam prestar muita atenção para essa questão. Canais verde, amarelo e vermelho. O que é isso, Cláudio? Quando você faz todo o trâmite da exportação, enfim, vamos supor que já avançamos, tudo está pronto, e vamos para o embarque, né? Então, a transportadora faz a coleta do produto, né, da carga, geralmente em container, e leva até o porto. Lá no porto tem uma autoridade oficial aqui brasileira, no caso a Alfândega, a Receita Federal do Brasil, mais precisamente, melhor dizendo, e ela vai analisar se todos os documentos, ela vai fazer uma checagem, na realidade, de documentos, vai checar se tudo que está escrito naquela relação de documentos condiz com a carga, né? Vai fazer uma primeira análise para que essa carga ela saia do Brasil. Se por acaso tiver alguma inconsistência, se for uma inconsistência leve, alguma coisa assim que possa ser resolvida num primeiro momento, ele vai colocar aquela carga, aquele embarque em canal amarelo, tá? Se não houver nenhuma inconsistência, está tudo certo, tudo bateu certinho, está tudo correto, e a Receita Federal está liberando, o canal é verde, ou seja, canal verde, sinal verde, pode embarcar, está tudo certo. Essa mesma análise é feita quando, só para o foco aqui não é importação e exportação, mas só para vocês entenderem, essa mesma análise e esses mesmos 3 canais também são analisados pela Receita Federal em toda e qualquer chegada de produto aqui no Brasil, numa importação. Pode dar canal verde, amarelo ou vermelho. Estou voltando aqui para a exportação. Agora, se por acaso as inconsistências são muito graves, os erros que entre documento e carga não tem nada a ver com nada, são erros assim muito grosseiros, obviamente esse embarque ele vai ser barrado pela Receita Federal. Ela coloca uma informação de canal vermelho e você tem que trazer de volta essa carga, ver os seus parceiros, quem conduziu, o seu despachante aduaneiro, onde que estava o erro, se o erro está na origem, está lá na fabricação, se está no transporte, se o erro foi na construção dos documentos. Ou seja, você tem que identificar onde é que foi o erro, corrigi-lo e, obviamente, fazer um novo embarque, que novamente a Receita Federal vai fazer uma análise, que pode colocar em canal amarelo novamente ou em vermelho novamente, ou se tiver tudo certo dessa vez, canal verde, carga liberada para embarque, tá? E uma análise, obviamente, semelhante é feita do país de chegada, com o equivalente aos órgãos, né, federais de Receita Federal e alfândega, digamos assim, dos países para os quais nós estamos comercializando. Dando sequência, temos aí também um conceito básico de exportação, que são os modais de transporte, são os tipos de transporte. Quais são eles? Transporte rodoviário, né? A malha rodoviária aqui, os nossos heróis caminhoneiros aqui do Brasil. O modal ferroviário, que, ao meu modesto ver, o Brasil precisa crescer bastante. A Europa, por exemplo, a Ásia, a China, Estados Unidos, amplamente a malha ferroviária dos Estados Unidos, da Europa inteira, é interligada por malha ferroviária. Na Ásia também, principalmente na China, na Índia, na Rússia, muito bem, a malha ferroviária é muito grande. E isso, qual é a vantagem disso? A redução dos custos, né, de transporte,
entre, por exemplo, o transporte ferroviário e o rodoviário. É óbvio que o transporte ferroviário, o transporte é muito mais barato, né? Você tem também outro modal de transporte, claro, o aéreo, né? Esse de todos é o mais caro, né? Mas é o mais rápido, uma remessa rápida, urgente, mandar uma amostra. Você vai mandar uma amostra de navio para demorar 30, 40 dias, não tem sentido isso, né? Mas para envio de amostra, ou uma remessa rápida, uma remessa emergencial, obviamente o mais rápido é o modal aéreo, né? Você tem também o transporte, o modal fluvial, muito bem difundido na nossa maravilhosa, linda Amazônia. Então, os barcos lá, as estradas da Amazônia são rios. Então, existe o modal fluvial, né, que é bem difundido aqui no Brasil, mas, obviamente, em outros países do mundo também são utilizados. Então, esses são os modais de transporte. Vamos dar sequência aqui, agora nos tipos de exportação. Existem outros, mas eu vou me centralizar, vou concentrar aqui a nossa apresentação nos mais objetivos, nos mais óbvios. Tem o tipo de exportação por via direta e indireta. Por via direta é quando a minha própria empresa, a minha própria organização, no caso aqui do tipo de organização de vocês, que estão assistindo, as cooperativas, as associações, só que tem um detalhe. Quando vocês próprios, a própria empresa de vocês, a organização de vocês, é quem conduz do começo até o final uma operação de exportação, é preciso que a equipe de vocês seja extremamente qualificada para tal, né? Alguém que saiba falar alguma outra língua, o mais usado, obviamente, é o inglês, o espanhol, né? Não tem como você negociar com outros países se você não souber falar uma outra língua. Então, isso é obrigatório, não tem jeito, não tem escapatória. Mas tem também a competência técnica, né? Para elaborar uma operação de exportação do começo até o final, e ela, como acabei de falar, a Receita Federal liberar aí o canal verde para poder embarcar para outro país, você tem que ter feito tudo o correto, a documentação correta, todas as análises, tudo certinho, e para isso você tem que ter equipe competente, né? Mas se porventura você não quer ter esse trabalho, não quer ter essa preocupação, ou você simplesmente não, Cláudio, não é a minha praia, eu quero produzir para poder alguém especialista comercializar, obviamente você vai utilizar a segunda via, que é por via indireta, que aí você pode utilizar, pode contratar uma comercial exportadora ou uma trading company. Qual é a diferença das duas? A diferença de amplitude, na realidade, voltando aqui, desculpa, de ação, digamos assim, amplitude de ação. Enquanto uma comercial exportadora, ela pode fazer praticamente tudo que for necessário dentro do universo da exportação, da importação também, aliás, comercial importadora, importação comercial exportadora, focada, especializada em exportação. Uma trading company, ela tem algumas vantagens, vamos colocar aqui, tributárias principalmente. A diferença maior é a questão fiscal, questão tributária, que as trading companies, elas têm algumas vantagens, alguns benefícios fiscais que as comerciais exportadoras não têm. Nesse primeiro momento aqui, eu não vou entrar em detalhes muito específicos, não é o propósito, eu sugiro que vocês façam até um exercício de entender aí a diferença, uma pesquisa entre uma comercial exportadora e uma trading. Vamos seguir aqui. O principal aqui nesse momento é vocês entenderem que a exportação por via direta é quando a minha própria empresa, a minha própria cooperativa ou associação, ela que realiza, executa do começo até o final uma operação de exportação. Já por via direta, aí eu contrato uma empresa especializada que pode ser, como eu já mencionei, uma comercial exportadora ou uma trading company, ok? Vamos seguindo aqui.
E entrando aqui na questão da introdução ao planejamento de exportação, tudo na vida começa com perguntas. Então, eu vou colocar aqui, em termos de provocação, essas perguntas aqui, ó. Por que exportar? Para quem exportar? O que exportar? Quando? Né? Qual o momento ideal para exportar? Para onde exportar? E como exportar? Essas respostas a gente vai ver mais adiante nos demais vídeos. Temos mais 3 pela frente, mas eu quero deixá-los aqui nessa tela com essa provocação. E todo planejamento começa com uma indagação, uma pergunta, um questionamento, né? E, bom, nesse universo aqui de questionamento, de indagação, a gente lembra o quê? Análise, né? Então, a melhor tipo de análise que a gente pode fazer, o universo empresarial, ele tem o ambiente interno ou o ambiente externo, né? São essas, dentro desse universo de questionamentos, de perguntas, a gente tem que fazer a nossa autoanálise, porque a gente está tratando, meus caros amigos, de uma coisa muito séria. Exportar não é bicho de 7 cabeças, vou logo adiantando. Não é. Mas não é tão simples assim. Precisa de ter alguns conhecimentos prévios, né? Conhecimentos básicos, alguns conhecimentos de média complexidade, alguns um pouquinho mais complexos, mas tudo começa com a análise que a gente vai fazer, nós enquanto empresários, enquanto cooperados, do ambiente interno, ou seja, da nossa cooperativa, da nossa associação, e ambiente externo, o que é que tem lá fora que pode impactar positivamente ou negativamente, ou de maneira neutra, né? Não sei, dentro da nossa organização. Então, essa provocação que eu faço aqui para vocês, para que vocês, tudo no dia a dia, sempre no dia a dia de vocês, todo e qualquer processo que vocês venham a começar, antes façam a análise interna e externa para poder tomar decisões, as decisões mais acertadas. E para poder a gente avançar nessa questão da análise de ambiente, vamos colocar algumas questões. É óbvio que para você fazer uma análise de ambiente, você tem que fazer uma análise geral, né? Também uma análise um pouco mais restrita, mais profunda, do ponto de vista operacional. E aí eu estou falando mais da questão da própria empresa, da própria organização, da cooperativa, da associação, e mais, perdão, e mais internamente ainda, uma análise organizacional. Desculpa, vou tomar um gole aqui, com licença, de água. Então, meus amigos, dando sequência aqui, vamos fazer aqui uma análise geral. Que tipo de aspectos, dentro do ponto de vista de uma análise de ambiente mais abrangente, mais geral, como o próprio aí a tela está falando, que a gente pode fazer essa análise? Quais são os aspectos? Então, vamos lá. Nós temos alguns componentes dentro dessa análise geral para que são obrigatórios que a gente faça essas análises. Então, nós temos ali no sentido horário o componente econômico, o componente tecnológico, o componente, legal, sociopolítico e macroambiente e negócios. Então, meus caros, a questão é a seguinte: do ponto de vista econômico, eu estou falando ambiente geral, então estou falando ambiente externo, certo? Quais aspectos econômicos que no meu país, no meu estado, na minha cidade, no mundo, nos países que eu estou querendo fazer negócio, que tipo de componentes econômicos podem afetar positivamente ou negativamente, ou de maneira neutra, não afetar em nada, a minha empresa. Da mesma forma, a questão componente tecnológico. Que tipo de tecnologia que está sendo praticada aí no mundo,
o que eu posso observar como uma tendência, aprender para colocar na minha organização, do ponto de vista legal, componente legal. Bom, todos os países têm leis, né? O nosso país tem leis que precisam ser observadas, precisam ser obedecidas, mas se a gente quer começar nesse universo das exportações, nós precisamos observar também a legislação do país que você quer vender, né? Deixa eu fazer uma exportação aí para os Estados Unidos, que tipo de documento, que leis eu preciso obedecer para poder enquadrar a minha empresa, o meu produto, o meu processo de venda na legislação do exemplo dos Estados Unidos, mas pode ser qualquer outro país, obviamente, né? Do ponto de vista sociopolítico. O que está acontecendo no mundo dentro da questão social, política, que possa afetar positivamente ou negativamente dentro da minha organização? Então, isso precisa ser realmente observado. E olha que eu estou fazendo estou colocando essas questões de análise, eu nem entrei em produto, nem entrei absolutamente nada de exportação, mas isso é de propósito. Porque eu quero que vocês entendam que antes da gente dar o primeiro passo, e a gente está aqui, nesse momento, estamos longe de dar o primeiro passo para fins de exportação. Então, temos que fazer essa análise aí, e a próxima questão da análise geral, ambiente geral, é análise de macroambiente e negócios. O que está rolando, digamos assim, né? O que está acontecendo no mundo do ponto de vista de ambiente favorável ou não favorável, não tão favorável, dos negócios? Por que essa questão? Por que dessa pergunta? Exemplo, será que o produto que eu vendo, que eu produzo, que eu fabrico, tem algum país que esteja comprando? Se sim, quais são eles? Não é? E qual o volume de comércio que tem acontecido entre o Brasil e esse país, ou esses países? Ou seja, eu preciso fazer uma análise do ambiente de negócios também. Então, agora, do ponto de vista mais interno, mais operacional, quais são os componentes que eu preciso observar do ponto de vista operacional para poder seguir aqui na análise de ambiente? O componente do fornecedor, o componente do concorrente, do cliente, que a gente vai ver no próximo vídeo, na realidade, componente mão de obra e o componente internacional. Então, meus caros, fornecedor. Quais fornecedores que eu tenho que alimentam o meu produto, alimentam a fabricação, a produção do meu produto? Fornecedor de sementes, fornecedor de papelão, por exemplo, de plástico, de embalagem. Que tipo de fornecedores eu posso ter? De repente fazer uma nova análise para ver se eu consigo fornecedores com preços mais acessíveis. Concorrente, quem são os meus concorrentes? Que tipo de vantagem eu tenho contra eles? Que tipo de ameaça? A gente vai ver isso mais adiante. Qual a análise como é que eu posso analisar o meu concorrente para poder, de repente, aprender com ele, a gente precisa aprender, sim, com os nossos concorrentes. Do ponto de vista do cliente, que tipo de aprendizado eu preciso ter do meu cliente, o que é que eu preciso entender desse meu cliente, estudar, analisar desse meu cliente para poder vender mais e melhor. No caso aí, vender, eu vou colocar entre aspas, que o foco aqui é exportar. Qual o tipo de análise que eu posso fazer desse cliente para poder exportar cada vez mais e melhor? Obviamente, o componente mão de obra, né? Como é que é a mão de obra da minha empresa, da minha organização? É qualificada? Precisa melhorar um pouco mais? Não, minha equipe aqui, ela está voando, está realmente extremamente qualificada, já muito preparada, que já fiz vários treinamentos, enfim. E, por último, aqui o componente internacional, né? E que, obviamente, tem a ver com a análise do ambiente de forma geral, que a gente já fez, mas um pouco mais aprofundada, que vem a ter relação aqui com a nossa organização. E do ponto de vista organizacional, meus caros, a gente sempre vai partir desses três pressupostos: pessoas, processos e tecnologia, certo? Tudo, absolutamente
tudo dentro da empresa, de uma organização, independente do tamanho, pequena, média ou grande, mini, uma microempresa, parte do princípio de pessoas, processos e tecnologia. E, por último, aqui do ponto de vista organizacional, os aspectos mercadológicos e financeiros. Então, isso aí, meus caros, meu caro, é uma situação geral, né? Bem, que vocês, a partir de agora, eu sugiro, né, dessa sugestão que vocês analisem com esses itens, esses componentes, a empresa de vocês, a organização de vocês. Eu falo empresa, uma cooperativa, associação é a empresa, mas, enfim, dentro das características aí de um grupo de cooperados. Todos vocês são empresários, né? Vamos pensar dessa forma. Temos responsabilidade enquanto empresários que somos. Então, esse é um quadro, é um resumo, digamos assim, esquematizado de uma análise de ambiente para que vocês comecem a estruturar aí a análise de vocês. E, mais aprofundada ainda, a gente vai fazer uma análise da organização da nossa cooperativa sobre o ponto de vista dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Meus caros, essa análise é importantíssimo que nós façamos para que vocês possam ter um parâmetro de em que ponto vocês estão, em que ponto a nossa organização está. Então, e essa análise ela precisa ser muito sincera, né? Então, lembram na primeira tela que eu botei, nunca mintam? Aqui é a hora da gente nunca mentir para nós mesmos. Então, quais são os nossos pontos fortes? Onde que nós temos certeza que somos imbatíveis, né? Ou será, somos imbatíveis? Então, eu sempre vou trabalhar com perguntas, com provocações. Será que já estamos nesse nível de nos considerarmos imbatíveis naquilo que fazemos? Mas eu sei que pontos fortes nós temos. Então, quais são? É a nossa equipe, ou seja, lembra na tela anterior, pessoas, processos, tecnologia. Vamos centrar aqui nessas três coisinhas. Pontos fortes. A nossa equipe está qualificada. Eu venho fazendo treinamentos sequenciados, né, da minha equipe, para que ela sempre esteja atualizada de tudo que está acontecendo, atualizada das questões técnicas, atualizada das questões dos processos da nossa organização, atualizada das questões das tecnologias que são utilizadas para desenvolver o produto ou produzir os produtos que nós produzimos. Então, quais são os nossos pontos mais fortes? Ao passo que é importantíssimo e é imprescindível que nós façamos essa análise. Quais são os nossos pontos fracos? Onde eu preciso melhorar? Onde nós, na qualidade de organização, em quais aspectos, pessoas, processos ou tecnologia, ou aquelas outras questões que nós vimos na tela anterior, que são onde que nós precisamos melhorar? Quais são os nossos pontos fracos, né? Então, dando sequência. Quais são as oportunidades que estão à nossa frente e que nós precisamos aproveitar? Então, a minha primeira provocação aqui, verdadeira para vocês. Estamos prontos para abraçar alguma oportunidade? Será? O que é que falta? Quais são os nossos pontos fortes, né? Do ponto de vista de pessoas, processos e tecnologia. Quais são os pontos fracos? Será que corrigimos os pontos fracos para poder estarmos aptos a aproveitar alguma oportunidade de negócio ou oportunidade de ter um fornecedor mais competitivo, né? Enfim, essa análise é imprescindível. E também, é claro, fechando aqui esse quadrante, quais são as ameaças que impactam dentro da nossa organização? O que está acontecendo lá fora ou aqui dentro que eu
nessa análise de ambiente organizacional, eu considero uma ameaça ao meu negócio, ao meu processo, ameaça às pessoas, né? Falta de treinamento, né? Alguém que eu tomei a decisão de construir aqui um departamento de comércio exterior, um departamento de exportação. Será que eu tenho a pessoa qualificada? Será que eu tenho pessoal que saiba falar espanhol ou inglês, minimamente isso? Será que eu tenho um pessoal qualificado tecnicamente para poder lidar com documentos de exportação? Enfim, eu dei um exemplo, mas do ponto de vista aí, sempre vou repetir, de pessoas, processos e tecnologia, quais são as ameaças que podem fazer travar o nosso sucesso, o nosso progresso? Então, esses quatro questões precisam ser analisadas com muita atenção, com muito carinho, para que vocês possam, lá no futuro, dizer: estamos prontos? Podemos realmente iniciar o processo de exportação? Sim ou não? Essas respostas aqui, as respostas a esses 4 pontos aqui são imprescindíveis para vocês, lá na frente, dizer: não, realmente a gente agora está pronto, podemos iniciar aqui o processo de exportação. Nem que a gente vá melhorando, mas pelo menos inicialmente a gente está pronto para começar. Certo? Então, dando sequência aqui, agora mais fundo ainda, mais aprofundado da análise organizacional, a questão do produto. Então, vamos lá. Quais são os aspectos, sob o ponto de vista do produto, que a gente precisa analisar? A questão do marketing, a questão mercadológica, né? Esse produto, será que a embalagem ela está adequada? Será que a forma, a arte, né, ela está adequada? Será que as informações técnicas foram observadas? Será que a legislação ela foi observada? Será que a questão logística foi observada? Mas, Cláudio, o que tem a ver isso com marketing? Tudo, meus caros. O marketing, traduzindo aqui para o nosso bom e velho português, é a questão mercadológica do processo, no caso aqui do produto. Então, a questão mercadológica, as questões mercadológicas, elas envolvem absolutamente tudo acerca do produto. Logística, preço, as análises que você fez, aí, os resultados que você fez de análise, elas são sintetizadas na questão do marketing, a questão mercadológica. E avançando, o produto em si, ele está adequado? A questão da validade, por exemplo, do produto, será que está adequada para eu apresentar esse produto numa feira, num evento, numa rodada de negócio? Será que esse produto está adequado a demandas? Será que tem comprador para esse produto? Que tipo de análise do meu produto eu posso fazer com relação ao ponto de vista do importador? Então, essas perguntas todas, essa análise precisa ser feita, né? Do ponto de vista do design do produto. É um design que agrada, né? É um design que ele é mais comercial, vamos colocar dessa forma. Será que o design do meu produto ajuda a vender o meu produto? Não sei. Aí só realmente fazendo análise. Estamos aqui no universo das análises. E olha, gente, eu não comecei a falar nada praticamente sobre exportação. Eu estou aqui vamos colocar aqui no famoso beabá, aqui do começo. Tudo precisa ser feito, uma análise inicial profunda, real, verdadeira, para que a gente possa chegar ao propósito, ao objetivo de exportar o seu produto para outros países. E por último aqui, a questão do preço. Gente, a construção do preço, ela é muito importante. Você saber construir o preço do seu produto é extremamente importante, porque ela tem que ter um ideal. Você não pode cobrar caro demais, muito acima do mercado, a menos que ele tenha um propósito, que ele seja um produto para um nicho de mercado que procura produtos de luxo. Aí é uma questão. Mas se, por exemplo, eu quero entrar no segmento de produtos de baixo custo,
Então eu não posso colocar um preço muito alto, porque senão eu não vou vender simplesmente. Então a construção do preço do meu produto, ou melhor dizendo, a precificação, ela precisa ter uma análise. A minha equipe tem que ter muita qualificação para poder estruturar o preço da forma correta, ok? Aqui a gente não vai tratar, não vou mostrar para vocês como é a construção do preço. A gente vai ver isso em outros vídeos lá na frente. Aqui eu só estou colocando para vocês de forma bem geral, bem genérica, que dentro do ponto de vista do produto, essas questões de forma básica precisam ser observadas. É claro que do ponto de vista do produto, uma infinidade de coisas precisam ser observadas. Mas para a gente focar aqui, ter uma linha de raciocínio, vamos focar nesses 4 itens. A questão mercadológica, a questão do marketing, o produto em si, ou melhor dizendo, o desenvolvimento do produto, a questão do design e, por último, aí a precificação, a construção do preço do meu produto. Dando sequência, aqui vamos tratar daquela tela que a gente viu lá atrás, a análise mais genérica, e vamos tratar um pouquinho mais especificamente desse tripé. Toda e qualquer empresa, se você quer ter uma boa gestão na tua empresa, na tua organização, na sua associação, na sua cooperativa, é o tripé da boa gestão. Pessoas, processos e tecnologia. Então, olha só, do ponto de vista aqui de pessoas, sempre qualifique continuamente a sua equipe. Não pare. Né? Nunca é demais você qualificar e requalificar e colocar em treinamentos e ver, obviamente, dentro das suas possibilidades, é claro, tem muitos cursos, muitos programas de treinamento que são gratuitos, né? Então, veja aí dentro da sua cidade, do teu estado, dentro dos parceiros que você tem, de outros organismos que ministram treinamentos gratuitos, né? É importantíssimo que você mantenha a sua equipe sempre muito bem qualificada. Envolva a sua equipe nos processos, nos objetivos da tua organização, da tua cooperativa. Isso é extremamente importante, que uma equipe envolvida, motivada, envolvida e ciente dos objetivos da sua organização e piamente ciente dos processos, dominando todo o processo da tua organização, olha, já é um bom caminho, é um bom começo de caminho, certo? É claro, tudo, como você fala do ponto de vista de processos, você precisa ter o mapeamento dessas demandas, das suas demandas, do ponto de vista de pessoas, processos, tecnologia, produto versus cliente, tecnologia versus pessoas, tecnologia versus produto, né? E defina processos que sejam compatíveis com a realidade da tua organização. Aquele velho ditado: não vamos colocar o chapéu, né, onde o nosso braço não alcança. Então, tudo que a gente faz na nossa vida tem que ser compatível com a nossa realidade, né, com os nossos conhecimentos, com aquilo que está a nosso alcance. Não é isso? E, claro, escolha a tecnologia mais adequada à sua realidade. Não dá para a gente trabalhar no 6G se a gente já está no 2G, 3G. Não dá. A gente tem que ter um processo de aprendizagem, de evolução. É claro que a melhoria contínua é o processo ideal de tudo que a gente faz na vida, né? Mas sempre a gente tem que identificar qual é o nível de expertise, de competência técnica, de habilidade da minha equipe e oferecer a tecnologia compatível com essa, enfim, com as questões que estão ao nosso alcance. E, claro, se você não sabe o que fazer, procure quem sabe. É o melhor caminho, né? Fazer aquilo que eu não sabe, a chance de erro é quase que 100%. Você pode até dar sorte de fazer alguma coisa sem saber e dar certo, mas a grande maioria das vezes não é o melhor caminho. Se você não domina um determinado assunto, não sabe como fazer, procure quem sabe, é a melhor alternativa, é o melhor caminho.
ok? Então, dando sequência aqui, vamos lá. E sempre existe essa questão entre trabalhar mais o mercado interno ou o mercado externo. Ou seja, para quem que eu vou vender? Quais são as minhas melhores alternativas? É vender aqui dentro do meu estado, dentro da minha cidade, segurar os clientes que eu já tenho, ou me arvorar para vender para outro estado ou para outro país, que é o foco aqui do nosso trabalho, do nosso bate-papo, né? Qual é a melhor decisão a tomar? Seguir no mercado interno ou me arvorar para o mercado externo? E voltando àquela perguntinha lá, quando exportar? Quando partir para o mercado externo? Então, tem algumas questões aqui que a gente precisa observar. Quais são as diferenças? A primeira é óbvia que está, é a distância. Você vender para outro país, é claro que é muito mais longe. Você vender para outro país, mas não tão mais complexo do que vender para o mercado interno. Determinadas circunstâncias, quando vocês já estiverem operando e vendendo lá para fora, vocês vão perceber que muitas das vezes vai ser mais tranquilo, mais fácil, operacionalmente falando, vender lá para fora para um cliente internacional do que de repente vender aqui para o teu cliente no outro estado, na tua cidade, mas vender para outro bairro, enfim. Vão por mim que existe muito isso, tá? Então, primeira questão aqui, primeira diferença entre o mercado interno e externo é óbvia, a distância. Tem a questão da preparação, né? São preparações diferentes, né? Legislações diferentes, países diferentes. Então, você precisa, para cada país, você tem que ter um preparo diferente. A base é semelhante, é claro. A base é o quê? Aquilo que você vai oferecer, é aquilo que você vai exportar. Só que é claro que você vai ter que observar quais são os caminhos. Você vai exportar para a Europa, para Portugal, você tem um preparo. Você vai exportar para o Japão, você tem outro preparo. Cláudio, é melhor ou pior? Não existe essa questão de melhor ou pior. É identificar a particularidade de cada país, a particularidade de cada comprador neste país. Porque, exemplo, em Portugal, óbvio, mesma língua, tranquilo. Só que dentro de Portugal você tem clientes completamente diferentes, né? Então, de tamanho diferentes. Não muda nada aqui. Essa questão da diferença de um cliente para o outro não muda aqui no Brasil, por exemplo. Aqui você tem clientes extremamente diferentes, distintos um para o outro. E, obviamente, você tem que ter preparação distinta para atender um cliente A, B ou C. Não muda quando você está trabalhando no mercado externo, ok? Então, outra coisa, a legislação. Lembram que nas telas anteriores, do ponto de vista do componente legal? Então, é o seguinte, a legislação do meu país, aqui do Brasil, eu já observei essa questão, eu estou ok, o meu produto está ok, né? A minha empresa está ok do ponto de vista da legislação no Brasil, maravilha, é um primeiro passo. Agora, eu vou exportar para a China, um exemplo. E a legislação da China, ou da Índia, ou seja lá qual for o país que eu pretendo exportar? Como é que está essa questão? Foi observada? Se foi, ótimo, maravilha. Mais um passo aqui positivo para a gente caminhar no sentido de vender lá para fora. Outra questão, a complexidade. E eu já dei uma dica alguns minutos atrás, não é tão mais complexo vender no mercado externo do que no mercado interno. Vocês vão perceber na prática que em determinadas exportações que vocês vão fazer, é menos complexo, na realidade, vender lá para fora do que você vender para outro estado aqui do Brasil. O Brasil é um mercado muito complexo. De um estado para outro, você tem legislação diferente, tem tributação completamente diferente, que precisa ser observada, às vezes até a legislação precisa ser observada. Então, às vezes, você vender para outro estado é mais complexo do que você exportar. Tá? Mas, claro, tudo é fácil quando você sabe. Se você se preparou ou contratou uma empresa que sabe fazer,
Aí você está com uma vantagem competitiva em relação aos teus concorrentes. Então, essa complexidade, ela fica um pouquinho mais palatável, digamos assim, né? Então, vamos lá. A questão licença barra legislação. Vou colocar aí essas duas palavrinhas em paralelo, que uma tem a ver com a outra. Quais são, para vender para outro país, quais são as licenças que eu preciso tirar aqui no Brasil? Aqui no Brasil, meu produto está pronto do ponto de vista das licenças, das certificações, está prontinho, está tudo ok? Maravilha. Primeiro passo é para poder vender lá para fora. E do ponto de vista internacional? Se eu vou vender para um determinado país, eu preciso saber quais licenças, quais certificações eu preciso ter para poder vender, exportar para aquele país, né? Às vezes, por exemplo, aqui no Mercosul, você tem alguns acordos internos aqui dentro do Mercosul que favorecem, facilitam a venda, a exportação, tá? Como também países, exemplo aqui, se vivêssemos em Portugal e exportar para a França, por exemplo, ali é o mercado comum europeu, então a legislação é muito mais tranquila ali internamente do que você vender do Brasil lá para a Europa, tá? Mas a questão das licenças precisa ser observada. E um dilema, né? Quanto da minha produção eu preciso reservar para o mercado interno e quanto restante eu preciso reservar para exportar? Olha, eu faço até a pergunta aí, qual o número mágico? A resposta é simples, não tem número mágico, não existe número mágico. Agora, existe uma prática no mercado que se você extrapolar um determinado percentual, é arriscado. Esse número é aproximadamente 30%. Ou seja, se você reservar mais do que 30% da tua produção para o mercado externo, não é muito legal. Chega a começar a ser arriscado. Por que isso? Porque o mercado externo, apesar de você estando preparado, né, observando a questão da legislação, estando de acordo estando ok com as licenças, do ponto de vista de produto, todas as questões que a gente já conversou até agora, estiverem ok, tem o fator externo que precisa ser observado. Então, as questões internacionais, elas são muito, elas mudam muito de tempos em tempos. Então, se eu concentrar muito esforço da minha produção para vender para o mercado externo, se acontece alguma questão que impacta muito o cenário internacional, poxa, vai impactar muito negativamente dentro do ponto de vista aqui da minha produção, dentro da minha empresa. Então, vamos colocar aqui como uma média ideal, 70% de reservar para o mercado interno e 30%, perdão, para o mercado externo. E vamos dar sequência aqui. E falando no mercado externo, o bom e velho e eterno, e eu espero eterno, desejando mesmo que vocês comecem, se preparem para trabalhar no mercado internacional e que vocês não parem mais, né? A gente vai ver as vantagens aí de vender lá para fora, de exportar, vai ver com detalhes nos vídeos que vão se seguir, como é bom e quais são as vantagens de vender lá para fora. Mas essa imagem aí, ela é muito sugestiva. Eu já falei para vocês que não é tão bicho de sete cabeças, aliás, definitivamente não é um bicho de sete cabeças exportar, só que tem trabalho, tem muito trabalho. Tem muito trabalho a ser feito internamente, né? Com aquele tripé que eu já falei para vocês. Quais são? Pessoas, processos e tecnologia. E eu vou repetir esse tripé todos os vídeos, tá? Todo bate-papo nosso aqui até o final vai ser resumindo em tudo pessoas, processos e tecnologia. Então tem muito trabalho, meus caros, pela frente, certo? Mas muito trabalho
não significa que seja nada impossível, muito pelo contrário. Você se preparando, você trabalhando com afinco, fazendo a coisa certa, trabalhando com os parceiros corretos, observando os detalhes a respeito de tudo, resumindo, fazendo a coisa certa, meus caros, o céu é o limite. É só isso que eu digo para vocês, tá? E dando sequência aqui, opa, a pergunta que não quer calar. Quem são os nossos concorrentes? Vocês viram nas telas anteriores que, dentro do ponto de vista da análise geral, tem um conteúdo chamado aí concorrente. Bom, aqui internamente, aqui no Brasil, na cidade de vocês, no estado de vocês, vocês conhecem os concorrentes de vocês. Pelo menos assim eu espero. Se não conhecem, passem a concorrer. Estude, procure para saber quem são os concorrentes aqui do mercado interno. Agora, meus caros, e do ponto de vista do mercado externo? Quem são os concorrentes de vocês? É só. É um pouquinho maior, é só o mundo inteiro, meus caros. Então, a dica que eu dou para vocês nesse exato momento, preparem-se. Prepare-se, porque potenciais concorrentes estão literalmente em todos os países, tá? E eu vou entrando um pouquinho na questão mais técnica aqui, existem concorrentes diretos e indiretos, certo? Exemplo, eu sou um pequeno mercado, vamos supor, um exemplo. Quem são os meus concorrentes diretos? Aliás, minto, perdão, eu sou uma padaria. Padaria mesmo, eu só vendo pão. Quem são os meus concorrentes diretos? A infinidade de padaria que tem nessa cidade aqui. Eu falo de Salvador, Bahia. Então, o que mais tem aqui em Salvador é padaria. Esses são os meus concorrentes diretos. E os indiretos? Quem que vocês imaginam quem são? Eu sou uma padaria? Quais são os outros tipos de comércio que também vende pão como eu? E que tenha os seus fornos, os seus padeiros? Meus caros, até posto de gasolina vende pão. Posto de gasolina, no caso aí, as lojas de conveniência, né? É um fenômeno dos anos 80, 90 que pegou e é real. Não existe, não vivemos sem as lojas de conveniência. Os supermercados, os mercadinhos. Qual é o mercadinho que não tem uma padaria dentro do mercadinho? Qual é o grande supermercado que não tem uma padaria? Ou seja, eu não vou nem dizer, de repente até um restaurante maior aí tem a sua padaria. Ou seja, potencial concorrente, meus caros, tem assim, ó, infinito, né? E diretos, indiretos. Então, preparem-se. Tudo que a gente viu do ponto de vista de análise até aqui é o que vocês precisam se preparar, se mobilizar e tripé da gestão qual é? Pessoas, processos e tecnologia. Preparem-se com afinco, tá? Exportar, repito, não é bicho de sete cabeças, mas tem que estar muito bem preparado para poder enfrentar o mundo lá fora, ok? Dando sequência aqui, meus caros. A gente, do ponto de vista aqui de análise, aí voltando a uma análise um pouquinho mais abrangente, e até do ponto de vista internacional aqui, mais focado no ponto de vista internacional, se eu quero conhecer o que me espera lá fora, eu preciso fazer um estudo de mercado, tá? Se não contratando, porque hoje eu não tenho condição financeira de contratar, estudos realmente são caros, mas eu posso me valer de estudos que já estão à mão e são gratuitos. Exemplo, o site da Apex Brasil, que é um braço do Ministério de Relações Exteriores, tem lá uma infinidade de estudos de mercado já prontos, prontinho, gratuito, à sua mão, só você acessar. Quer ver outro? O próprio site do Ministério de Relações Exteriores também tem vários estudos de mercado, país a país. Então, é riquíssimo. Mas vamos lá. Ok, vou fazer um estudo de mercado. Sobre o quê? Então, primeiro preciso analisar qual país ou quais países eu quero fazer um estudo de mercado.
esse país, qual é a cultura desse país? Eu vou vender para esse país, né? Um exemplo, país do Oriente Médio. Uma dica já futura. Está aumentando bastante os países do Oriente Médio, estão comprando cada vez mais do Brasil. Se você for analisar aí do ponto de vista de crescimento de novos compradores do Brasil, de produtos do Brasil, eu diria que a gente precisa ter um olhar com muito carinho, com muita atenção para os países do Oriente Médio, certo? Para a Índia também. A Índia certamente vai figurar aí como entre os três entre as três maiores potências do mundo dentro dos próximos 20, 30 anos. Então, precisamos olhar com muito carinho para a Índia. Qual é a cultura desse país? Qual é a cultura desse povo? Qual é a cultura compradora? Eles compram o quê? O que é que eles consomem? O que é que eles gostam? Tá? Então, a cultura do país precisa ser analisada dentro do estudo de mercado. Outra questão, voltando aqui, quem são os nossos concorrentes dentro desse país que nós estamos analisando, aí focando objetivamente dentro de um estudo de mercado. Outra questão, quem são os meus compradores, ou seja, quem são os meus clientes, meus amigos? Quem são os meus clientes? Qual perfil, eles compram o quê? Eles são focados mais em produto de luxo ou produto intermediário? Não, eles só compram produtos enquadrados como produtos low cost, baixo custo, não é? Expressãozinha em inglês, só para poder vocês se acostumarem. Produtos do segmento, independente do que seja, low cost, né? Baixo custo, ou seja, é produto barato, consumo massivo, vende muito porque é barato, né? O público é popular mesmo, o foco é esse, né? Então, quem são os compradores, o que é que eles compram, qual é a cultura desse meu comprador. Então, essas questões precisam ser observadas dentro do estudo de mercado. Repito, é claro que dentro de um estudo de mercado, várias outras coisas precisam ser analisadas. Mas vamos focar nessas 4 aqui, para que a gente siga aqui numa linha que a gente vai aprofundar esses assuntos mais para adiante. Ok? Então, vamos lá. Dando sequência aqui, e eu vou começar como planejamento aqui de exportação, só que um pouquinho mais a fundo. Meus caros, dentro da estrutura de planejamento, a gente pode subdividir em 3 etapas. O próprio planejamento, a implementação, ou seja, a execução do planejamento e o controle. Tudo que eu faço na vida eu tenho que ter controle, né? Para poder até saber onde é que eu estou, se eu preciso aumentar, se eu preciso melhorar, né? Enfim. E aí, dentro desses três itens, dessas 3 etapas, vamos a fundo. Dentro do planejamento, sempre eu começo com um objetivo. Eu quero vender quanto? Para quantos clientes? Para quais países? A análise de ambiente que a gente já viu aqui já está careca de saber o que é análise de ambiente. A gente já viu aqui bem de forma esmiuçada. Quais são as minhas metas? Eu tenho objetivos, claro, né? Qual é o meu objetivo? Eu quero vender 30 containers mês para os Estados, para o Uruguai, que seja, né? Já fiz toda a análise de ambiente. Para eu chegar nisso, para eu vender 30 toneladas mês para o Uruguai, quais são as minhas metas? Que metas eu preciso atingir para poder chegar nesse patamar? Qual o caminho de etapas, né, de metas que eu preciso bater, preciso atingir para poder chegar nesse meu objetivo? E outra coisa de extrema importância, qual estratégia? Tá? Então, dando sequência aqui na implementação. Sem organização não há trabalho, meus caros. Ninguém trabalha de forma desorganizada. Quer dizer, até trabalha, mas vai ter dificuldades assim enormes para poder realizar, implementar, executar aquilo que foi planejado. E, obviamente, se eu já construí meu planejamento, se eu estou implementando, eu preciso ter controle. Mas como a questão do controle? Vamos lá. Eu preciso mensurar os resultados do que foi feito. Dentro dessa mensuração, qual é o diagnóstico desses resultados? O que é que esses resultados apresentam para mim? E, dentro desse cenário, já vi quais são os resultados,
já diagnostiquei, então agora eu preciso quais eu preciso adotar quais ações corretivas para melhorar ou para corrigir, né? Onde é que eu acertei, onde é que eu errei e como é que eu vou, que tipo enfim, de ações que eu vou adotar para poder corrigir essas questões. E é claro, todo o processo de planejamento ele é cíclico, perdão, ele não para, tá? É um contínuo. Tudo que você faz dentro da sua organização, ele é contínuo. Ok, gente? Então, dando sequência aqui, vamos lá. A gente está chegando ao final e eu vou colocar aqui um vídeo que ele resume tudo que a gente viu até agora. Então, vamos colocar aqui do ponto de vista da metáfora, né, da figura de linguagem. É um vídeo que, obviamente, tem nada a ver com exportação, mas tem a ver com comércio, tem a ver com sagacidade, tem a ver com preparação, tem a ver com informação, tá? Tem a ver e são dois atores que vocês vão ver, um que fez o seu planejamento, fez o seu dever de casa, até a expressão do rosto dele segura, sorridente, né? E o outro completamente perdido, não sabia nem onde ele estava, ok? Então eu vou colocar aqui para vocês esse vídeo. Vamos lá. E aí, meus amigos, gostaram? É isso aí. Quem se prepara fica seguro, fica sorridente, tem bons resultados, né? Então, a gente viu ali dois cenários bem distintos. Uma pessoa que se planejou, tinha tudo preparado, sabia exatamente o que estava acontecendo, sabia exatamente o que fazer na hora certa, sabia o que vender, para quem, onde e quando. Ou seja, ele tinha tudo preparado, estava ciente do que ia acontecer, né? E chegou no momento certo, na hora exata, meus caros. E o outro, coitado, completamente perdido. Então, meus caros, finalizando agora esse nosso vídeo, eu quero deixar aqui essa dinâmica que vocês analisem do ponto de vista do ambiente interno de sua cooperativa, observando pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Então, revisem o que nós vimos até agora e façam essa análise de ambiente. É uma dinâmica, é um dever de casa aí, para quem a gente vai ver no nosso dia, no nosso encontro virtual, eu ia falar presencial, nosso encontro virtual aqui, né, no nosso bate-papo mais próximo, né? Então é isso. E, meus caros, eu não posso terminar sem esse meu desejo, essa minha vontade positiva aqui, e essa minha mensagem, melhor dizendo, avante agronegócio do Brasil, né? Nosso país é espetacular. Eu digo que, do ponto de vista de segurança alimentar, o Brasil não é o país do futuro, é o país do presente. Ok, meus amigos? Então é isso. Muito obrigado.
pelo dia de hoje, pela aula, pelo vídeo de hoje. É o primeiro vídeo de 4. Aí estão os meus contatos. Muito obrigado pela atenção de vocês. E eu vou me despedindo aqui do vídeo.